Fala galera que acompanha o nosso canal Acerta o Passe, eu sou o Fernando. Noite quente de Libertadores nesta terça-feira com a estreia de 4 brasileiros na fase de grupos: Santos, Internacional, São Paulo e Flamengo. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa estreia do Peixe. A gente tinha falado na nossa live da última segunda-feira que esse era um grupo bem complicado, onde Santos e Boca Juniors eram os favoritos, porém que os outros dois times, Barcelona e The Strongest, poderiam complicar a vida dos dois. Foi o que aconteceu logo na estreia do Santos diante do Barcelona na Vila Belmiro. A equipe santista, que já vinha calibrada das fases anteriores de mata-mata pré-fase de grupos, não apresentou um bom futebol na noite dessa terça-feira. O Barcelona foi mais envolvente e jogou melhor em grande parte do jogo. O técnico Ariel Holan tentou surpreender um pouquinho o adversário, fazendo algumas alterações importantes. Tentou o parar no meio de campo e colocou o Maatson, que é um lateral que apoia bastante pela direita, colocou ele como lateral direito. Mas não deu muito certo essa estratégia que o Ariel Holan tentou. O Barcelona já começou o jogo muito melhor, de certa forma surpreendendo o time do Santos. É um time que sai jogando bastante, é um time que toca bastante a bola, passa bastante pelo meio-campista Damian Dias, que foi o grande cérebro do time ao longo do jogo. Para mim foi o melhor jogador da partida. Nos primeiros minutos de jogo, o Barcelona já chegou, já teve logo uma primeira chance aos 8 minutos com o próprio Damian Dias, e depois disso parece que o Santos até que melhorou um pouquinho, conseguiu construir algumas boas jogadas com o Marinho, com o Marcos Leonardo, mas aí o time do Santos, como é um time muito leve, que gosta de tocar bastante bola, que gosta de ter a posse de bola, foi surpreendido por um elemento natural, a chuva. Pois é, a chuva atrapalhou bastante o momento em que o Santos estava crescendo no jogo, com um campo muito pesado, com um campo muito encharcado e com a água caindo bem forte. Tudo isso atrapalha para o time que gosta de ter posse de bola, que gosta de tocar. E o jogo ficou ali uns 10 minutos mais ou menos, bem ruinzinho assim. A bola não conseguia rolar muito, as equipes não criavam tanta chance. Mas ainda assim, o Barcelona foi superior num todo dentro do primeiro tempo. No segundo tempo, esperava-se uma mudança de postura do time santista, mas isso não aconteceu. O Barcelona, na verdade, ele dominou praticamente a etapa inteira. Já fez logo o primeiro gol, mais ou menos em torno dos 15 minutos, com uma saída de bola errada do time do Santos, que foi tentar sair jogando como é o estilo do Ariel Holan, mas que acabou errando no passe, deu a chance pro Barcelona abrir o placar. Depois disso, o Ariel Holan tentou fazer algumas mudanças, colocou o Lucas Braga, tentou deixar o Marinho um pouco mais dentro do jogo com essas alterações. O Marinho que foi muito bem marcado, o Soteldo também, né? O time do Santos, ele é conhecido por ser um time coletivo, mas que tem um grande desafogo das jogadas em cima do Marinho e do Soteldo. E o Barcelona, ele anulou essas duas peças importantes do Santos. Tanto o Marinho quanto o Soteldo não tiveram partidas boas. Mesmo tentando empatar o jogo, o Santos não criou boas jogadas. Não teve uma criação boa, não teve um meio campo envolvente. O segundo tempo parou de chover, o gramado estava mais leve, mas mesmo assim o time não conseguiu ser aquele time que trama, que toca a bola, que jogou muito bem contra o São Lourenço, principalmente na partida de ida do mata-mata pré-fase de grupos. E a gente não pode dizer que o grande responsável pela partida ruim do Santos foi o próprio Santos. Claro, o time não jogou aquilo que se esperava, mas o Barcelona jogou uma partida muito boa, matou os principais pontos do Santos. Podemos dizer que o Santos decepcionou um pouquinho nessa estreia, né? A gente esperava muito mais do Santos, a gente achava que o Santos, principalmente pelos jogos bons que tinha feito anteriormente e que vinha fazendo, iria apresentar um futebol melhor. E como a gente tinha falado ontem, justamente pelo fato do grupo ser muito apertado, né? Embora Santos e Boca Juniors serem os favoritos, essa derrota para esse time do Barcelona logo na estreia é um resultado muito ruim. Óbvio, você ainda tem 5 jogos dentro da fase de grupos para conseguir recuperar esses pontos. Mas eu costumo falar que em grupos apertados dessa forma, as equipes não podem perder em casa. Por quê? Porque se você garante os 9 pontos que você faz em casa, você pode não classificar se você perder todos os jogos fora. Mas ainda assim, se você garantir os 9, você tem chance. Porque eu já vi clubes se classificarem com 9 pontos. Agora, a partir do momento que você perde um jogo, que em tese você vai ganhar só mais 2 e tentar o resultado fora, você vai ganhar mais 2 jogos em casa e tentar resultados fora, as coisas ficam mais complicadas, né? Então o Santos, ele vai ter que buscar pontos importantes fora de casa contra adversários bem difíceis. Enfrentar o Boca Juniors na Bombonera não é uma coisa fácil. Enfrentar o Barcelona em Guayaquil é extremamente complicado. A gente viu brasileiros recentemente tropeçando lá. Por fim, enfrentar o The Strongest na altitude de La Paz não é a coisa mais fácil do mundo também. O Santos vai ter que recuperar esses pontos fora, vai ter que melhorar principalmente a qualidade do seu meio campo, que parece que ficou totalmente preso na marcação do Barcelona. Cabe ao Ariel Holan
trabalhar essas jogadas, melhorar a qualidade de posse de bola do meio campo, melhorar essas infiltrações e principalmente buscar alternativas sem ser Marinho e Soteldo, que já são peças que estão extremamente marcadas dentro do elenco santista. Agora o Peixe volta as suas atenções para o Campeonato Paulista. Na sexta-feira ele enfrenta o Novo Horizontino e no domingo tem um jogo muito importante contra o Corinthians. E na próxima terça-feira já tem um confronto pela Libertadores contra o Boca Juniors na Bombonera. Jogo extremamente difícil. O Santos jogou lá em janeiro pela semifinal da edição passada. Jogou muito bem, mas as condições hoje são diferentes. O elenco santista tá diferente, o treinador é diferente, as condições são diferentes. Mas o Santos precisa pelo menos beliscar um empatezinho para não se complicar mais. Sinal de alerta aceso na Vila Belmiro. No primeiro jogo da Libertadores de São Paulo, deu São Paulo sem muitas dificuldades contra o Sporting Cristal, sendo destaque da partida Benítez, que fez um gol e uma assistência. E Daniel Alves é lateral. O São Paulo entrou com uma escalação diferente do último jogo contra o Palmeiras, com Lisieiro no lugar de Rodrigo Nestor e Benítez no lugar de Igor Gomes, com o Benítez sendo destaque, como falei. E Lisieiro tendo uma partida mais discreta, mas cumprindo sua função. E o Pablo, que muitos falavam Pablo Day, uma brincadeira, não foi à altura dos torcedores, tendo uma partida discreta e não tendo grandes chances. Diferente do seu substituto, Éder, que entrou ao seu lugar e teve uma partida muito boa, fazendo gol e participando muito do jogo. Também teve a estreia de William, que foi um contratado do México, jogando discretamente, mas cumprindo sua função, tendo os dois desarmes muito bons, mas nada mais disso. E outro destaque positivo da partida foi o goleiro Thiago Volpi, fazendo grandes defesas, mas também contando com um pouco de ajuda dos jogadores do Sporting Cristal, que chutavam muito mal, teve chances claras de gol, acabava chutando em cima do goleiro Thiago Volpi, que foi outro destaque positivo da partida. E a zaga de São Paulo também não comprometeu, jogaram muito bem, menos a expulsão sem necessidade do zagueiro Léo Pelé, improvisado, né? Porque é um lateral, mas improvisado. Teve a partida ótima, o jogo inteiro, mas ao final da partida, em um puxão desnecessário, foi expulso e está fora do próximo jogo, dando oportunidade para o zagueiro Miranda. Um zagueiro desse, do porte desse, pode acabar perdendo a vaga. E com isso, São Paulo deu seu primeiro passo na Libertadores, e seu próximo jogo será contra o Modesto Rentistas, que está em último na tabela uruguaia e terá sua primeira participação na Libertadores. Sem nenhuma surpresa, São Paulo deverá garantir seus 3 pontos, se não houver nenhuma catástrofe no jogo no Morumbi. E o São Paulo terá grandes chances de avançar na fase de grupos e passar para oitavas de final. É isso, esse foi o resumo sobre o jogo de São Paulo e Sport Cristal. O Flamengo fez o seu primeiro jogo na Libertadores, foi lá na Argentina enfrentar o Vélez, e conseguiu trazer um bom resultado aqui pro Brasil. O Flamengo começou tentando emplacar um ritmo de jogo mais forte, tentando marcar lá na frente, no ataque, no campo de ataque do Vélez. E no começo até conseguiu fazer isso. Ele conseguia dificultar a saída de jogo do time argentino. Mas depois que o Vélez conseguia, por algum motivo, passar dessa primeira marcação, o time do Flamengo ficava um pouco desorganizado, demorava para recompor a sua marcação lá no campo de defesa. E foi numa dessas daí, tentando criar e errando passes, o Flamengo estava com mais posse de bola, mas foi numa dessas jogadas, tentando armar e num erro de passe, que saiu o gol do Vélez. O Flamengo pela esquerda tentou construir uma jogada com o Felipe Luiz, com o Arrascaeta e com o Bruno Henrique, mas depois de perder a bola, o Flamengo demorou para se recompor e no contra-ataque, numa jogada pela direita e um carrinho completamente bobo do Gustavo Henrique, completamente desproporcional, o atacante, o meia, rolou a bola para trás e o Hanson empurrou para dentro do gol, fazendo o primeiro gol aí do Vélez. Depois o Flamengo continuou tentando impor o seu ritmo, continuou na mesma toada, mas continuou também com erros de passe bobo, principalmente lá na parte final do campo e na parte final do ataque. Quando estava pronto para armar um ataque bom ou finalizar a jogada, o Flamengo errava um passe. E também tinha dificuldade de movimentação para criar uma jogada diferente. Mas foi só numa bola parada que o Flamengo conseguiu empatar. Depois de um cruzamento, a bola foi rebatida pela zaga do time argentino. E aí o Gerson, numa jogada genial, conseguiu achar o Ilharão livre, que finalizou com categoria. Logo depois, o Gerson também encontrou, numa jogada boa, encontrou o Everton Ribeiro livre de marcação. Mas o Everton Ribeiro desperdiçou um gol incrível. No segundo tempo, o Flamengo continuou tentando impor o seu jogo, marcando um pouco mais lá em cima e continuou com os mesmos defeitos. Tentando marcar lá em cima, mas ainda deixando espaços quando o Vélez passava dessa primeira marcação e errando muito passes bobos. E também com falta de movimentação mais rápida, principalmente dos meias e os atacantes,
para poder criar uma jogada diferente. O Vélez empatou numa bola aérea, num cruzamento, também uma desatenção completa aí da zaga do Flamengo, mais um gol bobo que o Flamengo sofreu. O Flamengo chegou ao empate com um Gabigol de pênalti, depois de uma boa troca de passe pelo meio. O atacante saiu na cara do gol, ia driblando o goleiro e o goleiro atropelou o Gabigol, né? E depois disso ele bateu o pênalti com perfeição e empatou o jogo. E ali nos 80 minutos o Arrascaeta recebeu uma bola roubada, que o Flamengo conseguiu roubar a bola do Vélez e aí conseguiu armar o contra-ataque. O Arrascaeta recebeu a bola livre na entrada da área e aí com o pé ruim ele conseguiu fazer um belo gol, desempatando aí o jogo pro Flamengo. O Flamengo não teve muita dificuldade para segurar o time do Vélez. O Vélez não ofereceu muito perigo, teve 2 chutes que foram em direção ao gol e foram os 2 chutes que entraram realmente no gol. O restante não teve muito perigo pro time do Flamengo. O Flamengo, numa certa forma, conseguiu controlar o jogo, mas ainda faltou criatividade, faltou um pouco de intensidade também e um pouco de rapidez. Depois disso, o Mancoejo entrou, foi expulso e facilitou um pouco mais o jogo do Flamengo. O Flamengo conseguiu segurar o resultado. Alguns jogadores que eu teria como destaque seria o Diego, para mim foi o melhor em campo, que conseguiu, ainda com 36 anos, jogar muita bola, conseguiu dar uma intensidade muito boa para o meio campo e principalmente para frente da zaga do Flamengo. E destacaria o Gerson pelos passes que deu, porém um pouquinho apagado em alguns momentos dos jogos. E pela zaga eu destacaria o Ilharão, que conseguiu fazer uma partida segura, não errou e ainda fez o gol e conseguia sair jogando bem lá de trás no time. Eu vejo o Rogério Ceni bem ainda por enquanto. Eu sei que a torcida está um pouco impaciente, mas eu vejo o time do Flamengo evoluindo. O time já é um pouco mais próximo quando você vê ele trocando passes. É um time que se aproxima, tenta fazer um futebol rápido. Ainda alguns defeitos, como a marcação, principalmente quando tá lá perto do campo do Flamengo, e bola aérea também. Mas o restante, o Flamengo acho que tá numa boa caminhada e acho que a torcida tem que ter paciência com o Rogério, que ele vai dar bons frutos pro time. Essa foi a estreia do Flamengo na Libertadores e na terça-feira que vem o Flamengo joga com o União La Calera ali no Rio de Janeiro, no Maracanã, tentando emplacar mais uma vitória para se consolidar na classificação da Libertadores para as oitavas de final. Isso aí.